Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Quero já estar orando, estar agradecendo a Deus por esse dia, porque o Senhor tem nos abençoado. Louvado seja Deus. Eu quero estar fazendo a oração da carta aos Efésios, capítulo 6. Deus abençoe os amados, um pouquinho atrasado, mas consegui entrar. Paz do Senhor, irmão José. Deus abençoe, amado. Eu estava aqui lutando para entrar, agora consegui. Obrigado aí pela sua presença, para nós podermos orar. E eu quero nesse momento estar trazendo rapidamente sobre a armadura. Ontem foi um culto maravilhoso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler sobre a armadura de Deus, no capítulo 6, versículo 10 de Éfeso, sobre essa palavra, sobre esse versículo. Eu estarei fazendo uma oração que diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Até aqui, paz do Senhor Jesus, a irmã Adriana Flávia, irmã missionária Heloísa, os que eu vou ver na foto, nossa diaconisa Adriana, paz do Senhor Jesus, consegui entrar aqui, virar, eu estava com dificuldade, amados, na sincronização da imagem, ela tinha travado, consegui destravar e louvado seja Deus. Quer dizer, com a orientação da Adriana Flávia, né? Deus abençoe os irmãos. Nós vamos sobre esta palavra da armadura de Deus, está orando. Aqui fala para que nos revestir da oração, em oração, porque nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades do mal. Trazendo uma conjectura na palavra, Davi, se nós observarmos a situação do contexto, quando o rei Saul governava, houve uma luta muito grande, já vinha contra Israel, e o Senhor levantou o rei Saul para governar, e havia uma opressão muito grande sobre o povo de Israel. E os filisteus, que eram povos pagãos, povos da época, tinha outros povos, né? Os filisteus eram em maior número, eles ajuntavam todos os povos, eles conseguiam juntar amorreus, heteus, vários povos, e ficavam em multidões, eles eram em milhares e milhares, e eram treinados em guerra, então eles destruíam qualquer cidade, saqueavam tudo, e tinham ainda a favor deles um gigante chamado Golias. Esse gigante, ele sozinho, ele fazia uma batalha, porque o homem era, pela medida de côvados, ele tinha base de 3,20 metros de altura, esse homem. Então imagine, esse homem armado em todas as suas armas e força, que eu vou ser breve, não vou falar medidas, tudo que não convém agora pela rapidez da oração, e para você que tem entrado aí, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Esse homem ainda armado, né, até os dentes, ele não tinha praticamente lugar, ele tinha um escudo, ele tinha tecelões que ele cortava a cabeça da pessoa como se fosse uma guilhotina. O homem era muito forte. A base de 3 a 3 metros de altura era esse gigante.
E nós sabemos que Deus vai usar as mãos de um homem, de um moço, um jovem ungido, né, a qual o exército de Israel estava prostrado, né, eles estavam com medo, com receio, às vezes fazendo aqui uma colocação, como diz o bom repórter, abrindo as aspas, é quando nós nos deparamos com certa situação que dá medo, dá receio. Por isso que a nossa confiança tem que estar no Senhor, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Uma das maiores armas que Satanás intenta contra nós é o medo, porque o medo tira a confiança. O medo é contrário da fé. O medo, não que nós não devemos ter medo, nós devemos transportar esse medo para a confiança no Senhor. Essa é a parte que é importante. A nós transferirmos. Não tem homem que não tem medo e em si próprio, que ele não pode ter a confiança nele, que ele pode, se ele depositar confiança nas próprias forças ou nele próprio, nós podemos ter problemas, né? Com certeza, mas a nossa confiança no Senhor, e era como Davi tinha confiança no Senhor, ele sabia que até a bispa Lenista aí, paz do Senhor, bispo. Então, a confiança no Senhor, ela faz com que o Senhor haja por nós, o Senhor tome a peleja por nós. A gente vê a situação do povo de Israel, né? Quando Faraó acuou, não havia saída e com um exército forte ia matar todos, o Senhor usa a boca de Moisés dizendo, nessa peleja não tereis que pelejar. Vede o livramento do Senhor. É lindo, né? Não é fácil, mas a fé, eu costumo classificar a fé, é o resultado daquilo que nós cremos. A fé é o resultado. Então, pela fé, nós vamos ver Deus agir no impossível, naquilo que não dá mais alcance para o homem. Aí é que Deus age. Então, isso é maravilhoso. E nós sabemos que Deus vai usar um jovem para tirar a afronta, porque aquela afronta não era simplesmente carne e sangue. Aquele gigante foi levantado por um povo, por Satanás, por um povo maligno, por um povo que não obedecia a Deus, pelo paganismo. Por trás disso tudo, dessa multidão e desses gigantes, desses povos, estava Satanás agindo. Então a luta não podia ser simplesmente contra carne e sangue, não é. Então, por isso que nós temos que nos revestir. A oração nos reveste, para ser breve, a oração nos fortalece, não parece, mas quando você deita, ora, agradece a Deus, você levanta, ora, agradece a Deus, irmão, aquele dia está protegido, aquele dia está sob a guarda de Deus, sob os cuidados de Deus. É isso que o apóstolo Paulo traz aqui, ele traz sobre a armadura de Deus, conjecturando que era um homem de exército, era um homem comandante de exército. Então, ele sabia o que era uma armadura. Um soldado sem armas e sem armadura, ele é muito mais vulnerável, é muito mais fácil ser atingido. Então, o homem tem que ter armadura, e a armadura do soldado era essa, capacete, porque pode vir alguma coisa, acertar a cabeça é fatal. A couraça, só que ele vai chamar a couraça de couraça da justiça, porque a couraça, uma lança não entrava fácil, né? E também é a proteção do coração, né? de todos os órgãos vitais. E essa era a couraça. A couraça era para te defender de uma faca, de uma lança, de um golpe fatal. E aí ele fala do escudo da fé. O escudo, na verdade, era o escudo que o soldado usava, porque com o escudo você se defende dos outros ângulos da arma que vem contra você. E depois do escudo ele disse o cinturão. O cinturão não só segura a calça do soldado, mas o cinturão, ele carrega
balas, ele carrega armamento, ele carrega... Na época, né, tinha facas, tinha lança, coisas. Então o cinturão carregava alguns despojos e também a água, o cantil da água, tantas coisas para carregar no cinturão. O outro que ele fala é a espada, né? E a espada, se o soldado não tiver a espada, ele não poderia, ele se defenderia, mas morreria porque seria atingido por não ter como se livrar do inimigo. Então, tem que ter a espada na mão. E a outra, por último, ele disse calçado. Por quê? Porque com os pés descalços, o soldado jamais poderia ter força de correr, de se movimentar em lugares tenebrosos, lugares como pedras, como água. Ele teria que entrar e seria facilmente machucado, né, atingido por uma víbora ou qualquer coisa assim, ou cortar os seus pés. Então não teria estabilidade. Os pés é a estabilidade do corpo. Os pés é onde movimenta o corpo, onde leva, né, o soldado ao alvo que ele quer atingir. Então nós vamos aqui trazer rapidamente as armas que Paulo diz que elas são transferidas para armas espirituais. Capacete, ele chama capacete da salvação. É onde pela mente, aonde o inimigo, você vê um jovem consegue ir matar crianças, matar professoras, tentar destruir na mente dele. Ele não sabe o que está fazendo e sabe ao mesmo tempo, mas ele está comandado por um demônio que entrou na mente dele. Chama-se mensagem subliminar. Então, aí ele consegue dominar a mente daquele jovem e dizer, olha, você tem que matar, você tem que destruir crianças, você tem que matar mulheres, você tem que matar homossexuais, seja quem for. Ali é um demônio que faz o domínio da mente e a pessoa vai matar, às vezes, a esposa, o filho. Tudo isso está na mente. Então ele disse o capacete da salvação, quer dizer, a proteção da mente. Depois Paulo transfere para o escudo, chamando como escudo da fé, dizendo, ele apaga todos os dardos inflamados do maligno. Então as lanças, os dardos que vêm, o escudo defende. Mas só que ele chama escudo da fé, quer dizer, quando você tem fé e diz, eu creio no meu Deus, a minha confiança está no Senhor, você apaga todos os dardos inflamados do mal que vem contra você, para te atingir, para atingir os órgãos vitais. Porque se Satanás, né, do outro dia, o irmão estava falando comigo, ele disse, a minha esposa, ele casou com ela desde menina, desde nós batizamos juntos, né? E ele estava falando, é a minha esposa, é a minha companheira. Ele não namorou outra, ele namorou essa moça namorou ele, os dois casaram e construíram a família, tudo. Ela está com 59, se não me falha a memória, e ele com 62. E ele chorava, dizia, ela é a meu único porto seguro, ela é minha companheira, ela sempre me ajudou e eu sempre ajudei ela. Nós vivemos um para o outro, Luiz. Ela está na UTI, o médico já deu que os pulmões já foi mais de 70%, e ela está entubada, ela já não está em consciência, eu estou chorando, pede ao Senhor para me ajudar. E eu chorei com ele, eu falei, irmão, em nome de Jesus, Jesus vai entrar, irmão, eu creio, nós cremos. Ele, eu creio, Luiz, eu creio, pede ao Senhor, Luiz, eu sei que você tem fé, pede, me ajuda. Eu falei, calma, irmã, vai dar certo, vamos orar e vai dar certo, vamos botar a igreja em oração. E eu falei, aonde você puder, pede orações, e eu vou botar a igreja em oração. Nós oramos. Você orou, é isso que nós temos que entender. Quando falo assim dessa maneira, das coisas que Deus faz, eu me emociono, porque eu não quero perder isso, sabe? São 31 anos servindo ao Senhor, eu não quero perder isso. Já tem muito problema na nossa vida para a gente perder isso, perde a fé, perde o tato de Deus. Eu costumo falar tato. E aí ele pegou e disse, então vamos, e chorava todo dia, e todo dia ele foi me passando. Hoje o médico disse
que é impossível, é difícil, pela medicina. Irmão, nós vamos orar. Ela não está em casa, irmão. Passou 2 semanas, 3. O médico disse, olha, deu uma melhora. E aí ele falou assim, olha, está funcionando a oração. Deu uma melhora. Aí daqui a pouco, olha, melhorou mais ainda. Eu falei, vai melhorar, vai sair. Jesus vai tirar ela de dentro dessa UTI. E você vai... Ela está ainda fazendo uma fisioterapia pulmonar, porque foi para ir para a morte. Mas o Senhor tirou, levou para casa, e ele está todo contente. Ontem eu falei com ele, eu falei, como é que ela está? Ele falou assim, está fazendo ainda uma terapia, mas está bem, estamos confiantes, está dentro de casa comigo, muito obrigado. Eu falei, agradece o Senhor, irmão, é ele é maravilhoso, ele, obrigado, vocês oraram, todo mundo orou. Essa é a arma que nós temos contra Satanás. Não adianta brigar, não adianta bater, não adianta xingar, não adianta nada disso. Então, as armas. Então, ele ainda diz assim, e a espada? A espada, o soldado, né, se livra do inimigo. A espada que nos faz se livrar do inimigo é a palavra de Deus. A espada do Espírito. Paulo ainda fala, ele fala que é de ferro. Ele dá exemplo da espada do soldado, mas ele fala a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela que nós temos que usar. Olha, Satanás, tudo eu posso naquele que me fortalece. É aí que ele vai cair por terra. Eu, em Cristo Jesus, sou mais do que vencedor. Irmão, ele vai caindo, tem que usar isso. Não adianta, ai Deus, eu estou com dificuldade, estou com luta. Essas orações, elas são pedintes. Não, é oração de guerra. A oração de guerra, nós temos que ir contra o diabo com a palavra, com a autoridade de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira oração que rebate o mundo espiritual e as ações dos principais e potestades do maligno. Aí ele ainda diz assim, o cinturão, sabe o cinturão que o soldado carrega o cantil com água? É a proteção dele, é o socorro dele, quando ele, um pouco d'água tem que ter naquele cantil. E também algumas armas, o cinturão tem vários lugares para assegurar armas para o seu socorro, para ele se defender. Só que Paulo disse que esse cinturão é o cinturão da verdade, quer dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36. Nós precisamos da verdade, e a verdade está em Jesus. Não adianta a gente pegar pensamentos humanos, entendimento, é isso, é aquilo. O que Deus faz e acabou. O homem tem que se calar, se curvar. Por isso que quando Jesus vier, a palavra diz, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quer dizer, queiram ou não queiram, até Satanás vai dizer, Nazareno, eu tenho que reconhecer que você venceu. É isso que vai acontecer com toda a humanidade. E Satanás, que ele já está vencido por Jesus Cristo. E depois ele ainda chega no calçado, que é a proteção dos pés, que é o que conduz, que é o que leva, ele diz, calçados com o evangelho da paz. Bom, eu quero encerrar aqui, senão eu vou longe. Você sabe que Deus usou o menino, mas eu tenho uma mensagem que Deus tem me dado e eu vou estar ministrando ela sobre as 5 pedras do seixo do rio, que foi pega por Davi, as 5 pedras. E Davi, aquelas pedras foram a fé que Davi tinha em Deus e a confiança. E eu vou estar ministrando sobre isso. E você vê, o homem era bem armado, o homem era forte, o homem era invencível, venceu muitas batalhas, era homem de medalhas, mas escuta, ele enfrentou, não foi um menino fraco e um menino caído, não, porque Davi, jovem, tenro, franzino, sem treinamento bélico, ele aparentemente parecia aos olhos do gigante, só que com ele tinha o que é maior que tudo. Quem estava com ele, o escudo dele, era muito maior do que Golias poderia imaginar. E Satanás não via, ele conseguia ver Davi fraquinho. Disse, é fácil, mas só que ele
não conseguiu destruir aquele moço fraco, porque por trás dele tinha um Deus que o tamanho dele é incomparável. É isso que eu quero orar com você, para encerrar aqui, fazer a oração. Priscila, vou te ligar, Priscila, Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, Pai, eu quero, nesse momento, orar, irmãos, para não te prender muito, para vocês, seus afazeres, ao seu trabalho, mas essa oração, é preciso que nós oremos, é preciso que nós clamemos, o clamor da oração, teve segunda à noite, teve segunda de manhã às 10 horas, teve na terça às 10 horas, eu tive problema no celular, mas acabei mandando outra, hoje eu consegui, você vê que a luta é implacável e travada, mas nós conseguimos estar aqui orando e vamos continuar com essa oração. E nós tivemos oração ontem na igreja, clamor de buscar revestir do óleo da unção, revestir com a unção de Deus, que é ela que é a autoridade. Davi tinha unção, Davi era ungido por Deus, isso o diabo não sabia, isso o diabo não entendia. Davi tinha uma diferença nele, não tinha tamanho, não tinha músculos para a força, não tinha facas para enfiar nele, mas ele não conseguia ver que Davi tinha uma diferença. Unção é o que Deus nos deu para mim e para você, é que Jesus nos deu para mim e para você. Sabe para quê? Para na hora da morte, na hora da destruição, clamar e Deus ir lá na UTI, tirar e tira. Eu tenho experiência, tira, levanta um morto, cumpre a palavra de Deus, cura cego, ele cura, é ele que nós temos que ter a confiança. Homem não cura, mas Jesus cura. Homem não liberta, mas Jesus liberta. Jesus impede. Né? O bandido botou o 38 na minha cabeça, o outro disse, estoura a cabeça dele. Eu fiquei olhando dentro dos olhos do que estava com o revólver, falei assim, olha, Jesus te ama. E ele ficou me olhando. Aí os olhos dele já se perdeu, deu para mim ver. E eu falei de novo, Jesus te ama e te salva. E ele, pai, perdeu mais ainda, sabe por quê? Jesus entrou e parou o diabo. Aí ele ia me levar, ele disse, desce do carro. Eu falei, eu não posso descer. Eu não desço do carro porque eu estou com meu cinto e eu não preciso descer. O carro está aberto para vocês. Leva o que você quiser. Ele ficou me olhando. E eu dizia, Jesus te ama e te salva. E ele, com o dedo no gatilho aqui, bem apertando para machucar. E eu, olhando dentro do olho dele, eu disse, Jesus te salva. E você vai ser salvo por Jesus Cristo, para você saber. Aí ele parou, Jesus entrou, deu para ver que mudou o semblante dele. Ele foi mudando, e o outro estava lá já com a mala aberta para me botar lá dentro. E ele disse para o outro, sai fora. Sabe por quê? Ele deve ter visto o anjo do Senhor. Ele viu que esse tinha capacete, espada, coraça, e que ele tinha cinturão, que ele tinha os pés calçados, com autoridade, com o nome de Jesus. E corre, porque nesse aí eu não posso tocar. Deus vai guardar a tua vida. Deus vai abençoar aquilo que você tem feito. Essa é a fé, essa é a palavra de fé que eu tenho para você se revestir, para você orar, clamar. Não desista. O único lugar que Satanás não pensava que seria derrotado era aqui na fronte. Ele era armado até os dentes. Deus disse, deixa, Davi, você só roda a funda, que eu vou dar uma pedrada na testa desse homem, e ele vai cair uma vez só. Você observa que ele cai, porque eu creio que quando Davi roda a funda e joga a pedra, a mão de Deus vai dar velocidade àquela pedra, que dá uma bordoada naquele gigante. Ele devia ter um crânio que é do meu tamanho, como 3,20 metros de altura. O crânio dele era meu corpo. Imagina se esse homem caía com uma pedrada fácil de homem. Mas o Senhor deu uma pedrada bem dada na testa dele. E quando acabou, eu creio, não está escrito, mas Davi pegou a própria lança dele, que era enorme, que era pesada, o homem não aguentava, ele arrastou ela,
Sabe por quê? Porque Deus Deus falou para ele, Davi, agora corta ali a cabeça. Sabe o que é cabeça? Significa autoridade. Deus cortou a autoridade de Satanás. Tem que quebrar a autoridade de Satanás contra a tua vida. Seja qualquer mal contra a tua vida. Sabe como? Revestido da armadura. Deus de Abraão, eu te clamo. Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus de Israel, Jesus Cristo de Nazaré. A rocha eterna, o leão da tribo de Judá. Nós declaramos agora, Senhor, onde tiver uma afronta de Satanás, essa oração de hoje, Senhor, onde estiver um enfermo, onde estiver um país com luta, tudo está apresentado a Ti, Senhor, mas eu quero fazer a oração que Tu pôs no meu coração, onde tiver afronta de Satanás para destruir uma família, para destruir um filho, para tirar a vida de uma jovem, ao suicídio de um jovem, Senhor, eu repreendo agora, em nome de Jesus, onde tiver um marido com uma faca querendo matar a sua mulher, onde tiver uma mulher em desespero, ou fazendo algum mal, alguma criança batendo, ou escravizando, o Senhor entra, Satanás cai por terra, e essa vida seja salva, Senhor. Essas vidas, Senhor, venham dobrar o joelho e reconhecer o teu amor, Senhor. Eu declaro agora a libertação, aonde tiver uma casa passando luta financeira, onde tiver, Senhor, qualquer roubo, qualquer saque de Satanás, Senhor, dos direitos na justiça dos teus filhos, Senhor, é Ele que escraviza, é Ele que cria o mal, tentando, Senhor, para tentar trazer desânimo, trazer paralisia espiritual, trazer frieza espiritual. Eu repreendo e declaro no nome de Jesus a cura e a libertação. Agora, Satanás, eu não peço, eu ordeno na autoridade do nome de Jesus, que tu vai sair dessa vida, você não vai tirar a vida de servo de Deus, você não tem poder, só se Deus permitir, você nem tira com a doença, nem tira com a morte, você não tem poder, Satanás. Eu declaro, no nome de Jesus, todo espírito de perturbação, espírito de angústia, todo espírito da depressão, eu declaro, sai no nome de Jesus. Você crê? Diga comigo no nome de Jesus. Diga comigo a poder do sangue de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até hoje, quinta-feira. Se puder, à noite eu entro com alguma coisa, alguma palavra. Se não, amanhã, às sexta-feira, às 10 horas da manhã, eu estarei aqui presente. E às 20 horas na igreja, com todo o povo. Eu convido você, vamos nos revestir da armadura. Amanhã vai ser poder de Deus com revestimento da armadura. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.